Saudamos a você, estimado amigo e irmão, e o convidamos para a nossa reflexão semanal. Hoje, como neste 7 de setembro lembramos o Dia da Pátria, o nosso tema então é este, Pátria, com base no texto bíblico de Hebreus 13, versículos 12 ao 16. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que até aqui nos trouxe, também nos acompanhe em nossa reflexão do dia de hoje. Neste 7 de setembro comemoramos o Dia da Pátria. São 200 anos da independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, no estado de São Paulo, Brasil. E para nossa reflexão semanal, sugerimos então o texto bíblico de Hebreus 13, versículos 12 ao 16. Eu faço a leitura e logo em seguida alguns destaques. Hebreus 13, 12 a 16, lemos assim: Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Algumas observações sobre o texto bíblico. Versículo 12. Fora da cidade. Jesus foi até o lugar do sacrifício de animais, referindo-se ao Calvário, fora dos portões de Jerusalém. Lembrar que pelos seus sofrimentos e morte de Jesus, tornam santo o seu povo, pois o sangue de Jesus providencia perdão e expiação. Versículos 13 e 14. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento ou fora do arraial. O autor fala de forma figurada sobre deixar para trás o apego às coisas deste mundo e o desejo por sua aprovação. É hora de abraçar a desonra de Cristo, o vitupério, como diz o autor, ou a vergonha do seu sofrimento, e imitar a resposta de Jesus aos seus vergonhosos sofrimentos. Além disso, tal perseverança cristã, ela está fundamentada na percepção de que este mundo é uma mera habitação temporária. Não há aqui cidade permanente. Vamos seguindo para a morada eterna, o céu, onde Jesus foi preparar-nos um lugar. Versículo 15. Sacrifício e louvor. É um conceito muito usado no livro de Salmos. Aqui não se trata da oferta do sacrifício de um animal, e sim do louvor verbal do nome de Deus que santifica, que enaltece e engrandece ao Senhor, o nosso Deus. E o versículo 16, a prática do bem e a mútua cooperação. São conhecidos ainda como os sacrifícios com os quais Deus se agrada. Quando percebemos que estas coisas realmente agradam a Deus, fazer o bem e ajudar-se mutuamente, como cristãos, nos tornamos ainda mais motivados a fazer estes sacrifícios sem medir esforços, o que alegra o nosso coração, alegra o coração do próprio Deus e Pai. Assim, e alegra também o coração das pessoas que são por nós e por Deus beneficiadas. Isso cria um ambiente saudável, alegre, que contagia a todos. E assim servimos ao Senhor Jesus fora do arraial, ou seja, longe dos vícios e pecados do mundo no qual vivemos. Mundo corrompido
corrompido e perdido nos seus pecados. Assim, vivemos, mesmo sabendo que aqui no mundo, nesta pátria amada chamada Brasil, vivemos breve tempo. Voltemos então a falar da nossa pátria. Aliás, às vezes não reconhecemos a bênção que é ter uma pátria. Só percebemos a sua importância quando estamos longe dela, quando por alguma circunstância da vida a pessoa precisa viver em outro país. Aliás, quem já teve a experiência de viver por um período fora do Brasil, como é que foi a experiência? É tranquilo? Não entender o que as pessoas falam, não conseguir comunicar-se com elas, é estranho, não é mesmo? Pois é. Mas nós vivemos no Brasil com todas as dificuldades existentes, mas esta é a nossa pátria que Deus, o Pai Celeste, nos deu para viver nela enquanto estivermos aqui neste mundo. Deus nos deu a bênção e o privilégio de termos uma pátria. E essa dádiva nos impõe a responsabilidade, o direito e o dever de trabalhar para tornar nossa pátria um lugar cada vez melhor para nós, para os nossos filhos e para os nossos concidadãos. Um lugar de liberdade, honestidade, dignidade e justiça. E podemos fazer isso de várias maneiras, em especial fazendo bem o nosso trabalho, na minha e na sua profissão, seja ela privada ou pública. Podemos ainda contribuir fazendo boa escolha na hora de eleger os representantes do povo em nosso país democrático. São as autoridades que devem ser honestas, comprometidas com a verdade e competentes para governar o povo e governar pelo povo e para o povo. Mais uma coisa que podemos fazer, aliás, precisamos fazer cada vez mais, é orar a Deus pelas autoridades civis de nossa pátria. Orar também pelo povo, para que seja um povo ordeiro, educado, gentil. Seja um povo temente a Deus e respeite a propriedade alheia. Orar para que Deus abençoe a pátria por meio de bons governantes e abençoe toda a nação e seus cidadãos por meio de pessoas cidadãs. E por mais que amemos nossa pátria, precisamos lembrar que ela é temporária. Não vai ficar aqui para sempre. Nossa própria vida passa e um dia também a nossa pátria e o mundo inteiro acabarão. A boa notícia, no entanto, é que existe uma cidade, uma pátria que virá depois. Esta sim é permanente, perfeita e oferece liberdade completa e plena de todos os males que nos atormentam aqui no mundo em que vivemos, também em nossa pátria. E como podemos ser cidadãos da pátria futura e permanente? Através do nosso nascimento em solo brasileiro, nos tornamos cidadãos brasileiros. E através do novo nascimento nas águas do batismo, nos tornamos cidadãos da pátria celestial, ou a pátria eterna e permanente. E isso acontece por causa daquilo que Jesus fez por nós, conforme o versículo 12 de Hebreus 3. Ele se sacrificou em nosso lugar. Jesus morreu para nos purificar de nossos pecados. Ele se tornou um cidadão sem pátria. Foi rejeitado pelos seus compatriotas, foi preso e condenado pelos governantes injustos de seu país terreno. Tudo isso ele fez ou suportou por você e por mim, por todas as pessoas, para podermos ter uma pátria no céu,
para podermos ser verdadeiramente livres, independentes das forças escravizadoras do mal por causa do pecado. Qual é a nossa resposta ao amor de Deus em Cristo, ao nos dar uma pátria agora, terrena, e uma pátria eterna, futura? Louvemos a Deus, fazendo o bem e ajudando uns aos outros, fortalecendo o sentimento de pátria, de patriotismo. Aqui é a nossa pátria, que Deus nos deu. Aqui conhecemos a Deus e a salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Falemos de Jesus para os nossos concidadãos, para que muitos conheçam a salvação de nosso Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a nossa pátria enquanto celebramos 200 anos de independência. Oremos. Gracioso Deus e amado Pai, muito obrigado pela pátria que nos deste, na qual podemos habitar e felizes trabalhar e viver como cidadãos brasileiros. Concede-nos governantes sábios e justos. Torna-nos cidadãos agradecidos e responsáveis. Perdoa nossos pecados e, por amor de Jesus, concede-nos também a pátria celestial. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gratidão pela sua companhia e votos de bênção de Deus. Esperamos nos encontrar na próxima semana em nossa reflexão semanal. Fiquem todos com Jesus e até lá.